Saudações artísticas, é isso aí. Meu nome é André Luiz Pequim e você está no podcast Na Bandeja, o seu podcast de bonsai e tantas outras coisas mais que falaremos por aqui. Então vamos para essa segunda temporada com mais um episódio, contando com os nossos apoiadores, parceiros e só tem galera da pesada, viu? Bonsai Arte Viva, escola, viveiro e loja de bonsai em Jundiaí, São Paulo. Também atende online pelo site. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer. PP Display Bonsai, grande artista que temos no meio do bonsai, que faz mesas de excelentíssima qualidade para você expor o seu bonsai em alto nível, viu? No fino da bola. Sérgio Onodera, grande referência e ceramista com vasos que são verdadeiramente uma escultura, meu amigo. Então, se eu fosse você, conferiria o trabalho dele. Se não conhece ainda, tá perdendo, viu? Grande ceramista com grandes vasos. E aí, tá vendo o nível dos apoiadores? Não tá fraco não, hein, meu amigo? Quem diria? Mas antes da gente começar esse episódio, eu queria pedir para você dar aquela tesourada no like, aquela fertilizada no botão de se inscrever e monta aquela composição massa aí no botão de compartilhar nos grupos de bonsai e para mais pessoas que gostam desse nosso universo. Vamos nessa! Mais um episódio. Olha aí, é o nosso terceiro episódio cerâmico, hein? Importantíssimo. Cerâmica é algo muito dentro do que a gente pratica aí no bonsai, do que a gente tem como hobby, né? Alguns como profissão. Então, já peço para você enviar para algum ceramista que você conhece, compartilhar nos grupos de bonsai aí, né? E fortalecer esse projeto, porque hoje eu estou com esse mano. É um amigo que o bonsai me deu, aqueles companheiros que o bonsai dá, que a gente ainda nem se viu pessoalmente, mas é a segunda vez que eu estou batendo um papo com ele. A primeira eu tive a oportunidade de entrevistar numa live, e é um cara que eu tenho uma admiração, um cara que me deu uns toques também na caminhada com cerâmica. Marcão, meu brother, bem-vindo, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente, doando o seu tempo e para esse bate-papo maravilhoso aqui, mano. Ô, Pequinho, beleza, rapaziada? Prazer também estar aí, cara. Muito obrigado pelo convite. De fato, a gente se viu lá no começo da pandemia, né? Se viu digitalmente e agora digitalmente novamente aí. Fico feliz em lembrar da gente aí para trocar essa ideia, cara. Massa, mano. Cara, assim, para a gente iniciar o bate-papo, até para a galera conhecer também um pouco de você, eu acho muito massa perguntar como que você entrou para o universo da cerâmica, até porque tem muita gente que escuta a gente e está no começo de tudo também. Pessoas que estão descobrindo cerâmica, pessoas que estão descobrindo bonsai, né? E acaba se identificando. Como é que foi, cara, esse começo aí contigo? Legal. Começo da cerâmica foi é, por conta do começo do bonsai, né? Já estava desde sempre, né? Eu comecei no bonsai assim. Começar no bonsai eu nunca comecei, né, porque eu nunca fiz escola de fato, nunca fui atrás para estudar, assim, sempre fui muito faça você mesmo. Mas lá em 2001, cara, eu ganhei meu primeiro bonsai do meu pai que morou em Curitiba, e se hoje, né, o pessoal novo acha que é caro a cerâmica, né, e de fato tem algumas linhas que têm um valor agregado maior, imagina há 20 anos atrás, né, era muito caro um vaso de bonsai, né. Então, desde aquela época já eu comecei: "Putz, um dia eu vou" mexia, fazia meus bonsaizinho lá, e como todo iniciante não quer esperar, né, cara, já quer meter vaso numa muda ali, né, numa muda, num toco, já quer meter vaso de cerâmica. Então eu vi os preços, assim, cara, tinha vaso que era o valor do vaso era mais caro do que meu salário inteiro do mês, assim.
tudo bem, eu ganhava pouco, cara, mas mas era embaçado, assim. Então eu falei: "Cara, um dia eu vou fazer isso aí, cara, eu vou fazer isso aí". E na época eu tinha muito, assim, já via isso, porque o meu avô, por parte de pai, ele foi oleiro, assim, né, ele fazia tijolo, sabe, ele tinha uma olaria. E e a gente tem uma região aqui também que ainda tem muita olaria de tijolo, telhas e tal, e eu sempre pensava: "Pô, um dia eu vou me meter nisso, vou me meter nisso". E cada vez mais ia passando o tempo, eu olhava para a composição, né, planta, vaso e tal, eu gostava mais do vaso, assim. Não que eu não gostasse do bonsai, mas eu olhava: "Pô, que legal, esse vaso é totalmente simétrico, esse já é mais com curvas, com defeito, esse tem pé, esse não tem e tal", aquela coisa japonesa, chinesa, assim. Aí chegou um dia lá em 2000 e meados de 2014 lá que eu decidi, né, aí é outro momento da vida e tal, decidi: "Putz, vou fazer escola, cara, de cerâmica". E fui atrás, assim, na nossa região aqui, já sabia que tinha uma escola, que fazia aula de cerâmica utilitária, assim, né, principalmente para terceira idade, para grupos, sociais e tal, e procurei lá, né, mas assim, procurei muito já focado, né, no que eu queria. Falei: "Ó, eu quero aprender a fazer vaso de bonsai". Aí tu imagina, cara, chegar para o pessoal e falar isso, os cara nem sabia o que que era, sabe, daí já na hora falar: "Não, a gente não faz isso aí e tal". Eu falei: "Tá, mas não tem argila aqui, não tem forno, tem as ferramentas, deixa comigo que eu tenho na minha cabeça há muitos anos já o que eu quero fazer, só me dá a letra aí do que". A cerâmica ela é igual para quase tudo, né, cara, então, o começo ali, o conceito, enfim. E ali fui, cara, desde a primeira aula até a última, trabalhando em prol de vaso de bonsai, né, cara. Então, comecei ali. E tinha uma ideia que a minha primeira produção, assim, né, porque o forno era muito grande, né. Forno de 1,20 m por 1,20 m interno, né, então bem Uau. grandão o forno. Fornão mesmo, pra você aí que já trabalhou com isso, sabe que dá pra queimar muita coisa num forno desse. É, é um E é sonho de consumo, mas ao mesmo tempo haja produção, né? Cara, haja produção e dinheiro para pagar a queima disso, um forno elétrico, né. Sim. Então, tipo assim, eram 2 queimas no ano só para te ter uma ideia, uma queima de biscoito, né, que é aquela primeira ali, primeira queima básica, e depois a queima do esmalte. Então tu imagina, tu passar, 6 meses produzindo peça, depois mais 6 meses esmaltando, para depois no final do ano ver a queima. Cara, tem que ter muita paciência, né. Sim. Então eu pensei: "Putz, a minha primeira produção vai ser para vai ser para mim, cara. Vou fazer ali umas peças para botar nas minhas plantas e tal". Só que daí eu fui fazendo, cara, e caí na besteira, vamos dizer assim, mas é brincadeira, não é besteira, foi uma coisa muito legal, de começar a postar isso, né, no Facebook, nas Sim. redes sociais ali. Ixi, cara, quando postei a primeira, a segunda, "Não, eu quero, tu vende, não sei o quê", e foi. Cara, em resumo, né, até hoje eu acho não, tenho certeza que eu não fiz nenhum vaso para mim, assim, sempre, Nossa. putz, aquela primeira produção foi umas 20 peças, assim, todas redondas, né, porque eu estava aprendendo torno também. Então fiz, queimei e já vendi, assim, aí falei: "Cara, tá melhor do que eu esperava". Eu queria aprender cerâmica para mim, eu já vendia bonsai na época, né, assim, na nossa região aqui só tinha eu, então, que mexia com bonsai, assim, que tinha: "Ah, quero falar de bonsai", Criciúma, Içara, a região aqui onde a gente mora, só tinha eu. Então, eu já vendia plantas, assim, e, cara, dali pra frente eu comecei a fazer fazer vaso e comecei a vender, assim. Aí veio o Instagram, né, começamos a divulgar no Instagram, e veio a pandemia forte, né, quem não estava online virou online, né, a pessoas, e o mundo do bonsai se conectou, né, muito mais ainda, e dali para frente, cara, foi só vender, vender, e a cada dia a gente evolui um ano, assim, né, porque Sim. principalmente na pandemia, não saía para nada, né, só para ir no mercado e coisas básicas, então todo dia evoluía um mês, um ano, assim, porque
trabalhava-se muito, fazia muito teste, muitas coisas, né, já tinha os pedidos e tal, então foi aquele aprendizado inicial foi muito rápido, né, aprendi muito ali naquele começo, porque era muito intenso, 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 e ali foi um começo, assim, né. E ainda estou muito no começo, né. Hoje que eu começo, sei lá, 5 anos, 6 de cerâmica, assim, no total, desde o do primeiro contato, começo eu começo a reproduzir algumas coisas que eu reproduzia lá no começo e começo a ver: "Opa, esse resultado agora está um pouquinho melhor do que aquele", né. Então começa a dar um pouquinho de satisfação também a mais, né: "Opa, tá ficando legal, tá ficando menos torto o vaso, tá empenando menos, a esmaltação tá ficando melhor, não sei o quê, a qualidade", né. Aí começa a ter um pouquinho de digamos assim, começa a fechar um ciclo, né. Então Sim. esse foi o começo, assim, foi bem legal. Aí montei um ateliê em casa, né, terminei a escola, que fica a uns 10 quilômetros daqui da minha casa, terminei a escola lá, já montei um ateliê em casa, e ele já está na quinta versão, né, porque montei montei ali, tinha 2 por 2 metros quadrados, depois 4 por 4, depois tomei um pedaço da edícula, hoje tomei toda a parte de trás da minha casa, então vai crescendo muito, né, porque você vai juntando muita tralha, vai precisando de coisa, né, então Sim. Você com e vai a escola, conta aí pra gente como que é lá, na verdade. É uma legal. parada meio histórica lá, né? Sim, a Olaria das Artes é o nome, né, do lugar. A cerâmica, de modo geral, no sul aqui, né, essa cerâmica de construção, né, telha, tijolo, ela foi bem alavancada nos anos 70 com o boom, assim, da construção civil no Brasil, né. Então surgiram muitas olarias, cara, não só aqui no sul de modo geral, né, porque a gente tem muita argila aqui rica em óxido de ferro, né, aquela vermelha, argila vermelha que se fala, né, de tijolo, Sim. todo mundo conhece aí. Então, cara, tinha olaria em tudo quanto é lugar. Até quem nos ouve, né, que passa pela BR-101, depois de Florianópolis, descendo para o Rio Grande do Sul, o dia que tiver oportunidade, estiver passando, você passou Florianópolis descendo, né, você vai chegar, vai passar a cidade de Tubarão, você vai começar a ver muito chaminé de um lado e do outro da BR-101. E 24 horas, 365 dias do ano saindo fumaça. São empresas de tijolo ainda, de telhas, ali que fabricam e mandam para o Brasil inteiro, sabe. Hum, Então isso começou muito forte, já desde a década dos anos 70, né. E há uns 20 anos atrás, quase 30, surgiu também a questão da cerâmica artística, né. Existia um sindicato muito forte na época, né, dos ceramistas, né, das empresas de cerâmica, e precisavam de tudo, né, eles precisavam de profissionais que estavam em falta, no entanto que surgiu uma graduação na faculdade de cerâmica, inclusive ramificou para vários outros pontos, né, para vários outros tipos de profissões, precisavam também de cerâmica artística, então eles criaram a Olaria das Artes, né, que é que foi hoje a gente ainda tenta mantê-la viva, mas é mais complicado, mas foi um grande local, assim, um pavilhão gigante, onde esse sindicato fornecia gratuitamente, com parcerias com empresas, né, empresas privadas, a própria prefeitura em alguns pontos, em algumas épocas, fornecia aulas gratuitas, né, que eles precisavam formar ceramistas artísticos, né, para fazer peças utilitárias e tal, porque a região começou a ficar conhecida pela cerâmica, né, assim como Cunha, por exemplo, é é é no Rio ou em São Paulo? Agora esqueci onde fica Cunha, me perdoa quem é daí. rapaz, acho que é Rio, hein? Acho que é Rio, é meio que na divisa ali, né. Só sei que é É. longe pra caramba daqui da gente. E assim como é Cunha, assim, com a cerâmica artística, né, então aqui ficou nossa, e começaram a criar, só que sempre com aquela ideia de usar tudo que era da região, né, então usava-se a própria massa do tijolo para fazer as peças utilitárias, esmaltes, usavam os próprios esmaltes que também eram usados na cerâmica de revestimento, né, os pisos, porcelanatos e tal. Hoje,
é difícil quem não, em qualquer lugar do Brasil aí que não tenha um porcelanato, um piso, um azulejo que não seja aqui da região, né? Foi fabricado muito, foi se vendido muito, inclusive exportado para o mundo todo. Então deu esse boom, assim, e a Olaria das Artes surgiu lá e formava anualmente ceramistas artísticos, né, que depois montaram seus ateliês, saíram dando aula e tal, e sempre fez um trabalho muito regional, assim, sabe? Uma coisa muito, uma cultura muito açoriana, assim, aquela coisa portuguesa, sabe? Aquele tipo de pintura portuguesa, uma coisa, aos olhares da gente que é do bonsai, que é mais minimalista, uma coisa bem extravagante, assim, até as pinturas e tal, a forma como fazer, e ganhou Uhum. muita força, assim, sabe? Começou a fazer projetos sociais também, né, com as escolas, com os centros de reabilitação de dependentes químicos, problemas psicológicos também e tal, que agora eu esqueci se é CRAS, não sei se é CRAS ou... Enfim, esses órgãos que cuidam que apoiam pessoas com problemas psicológicos e tal, vulnerabilidade familiar e tal. Então, nossa, cara, em 20 anos, assim, quase 30, tem muita história, assim, de gente de pessoas que viviam daquilo, sabe? Eram pessoas que viviam na linha da miséria, assim, e usavam a cerâmica ali para vender, sabe? Vendiam aquilo ali, vendiam lá a sua canequinha, o seu bol, o que fazia, por um preço, nossa, muito abaixo do mercado, mas até por não saber, né? Mas levavam um dinheiro para dentro de casa e tal, então saíram muitas pessoas dali que continuam na profissão, né. Ótimos oleiros, né, pessoas que fazem no torno ali aquele equipamento que gira lá, naquela roda, como diz. E saíram muitas Roda do pessoas. oleiro, né? A roda do oleiro, é. Em Viu? Portugal fala Eu tava só cortando rapidinho, eu tava vendo aqui, manda, ó. Cara, é São Paulo, né? Cunha, São Paulo, galera aí de São Cunha aí, Paulo? desculpa a É, gente, é São Boa. massa. E daí, cara, surgiu muito, assim, e até hoje, só que nos últimos... Quando eu entrei para fazer escola ali, já estava definhando, assim, sabe. É normal, né, cara, tu sabe como é que são essas coisas de arte, né, muitas vezes as primeiras coisas a serem cortadas, assim, de recursos, né, tanto privado quanto público. Então, a gente entende que, óbvio, né, que existem demandas diferentes. Então, hoje em dia sobrevive, assim, de ajudas, cara, irrisórias, assim, né, de Uhum. órgão de órgãos privados. O meu professor, né, que tá lá até hoje, eh acaba que dando algumas aulas particulares, né, para conseguir manter lá, comprar os materiais e tal. Mas o mais legal, Pequim, é que nunca perdeu a essência. Você chega lá e você vê uma peça feita lá para venda de 15 anos atrás, é o mesmo estilo que é feito hoje, sabe. Então, Massa. tem um papel bem importante a Olaria das Artes, e eu só tô hoje com a MF Cerâmica fazendo vasos, porque teve aquele lugar que me acolheu, sabe. Sim. E consegui me formar lá dentro e aprender cerâmica lá. Massa, meu mano. Você comentou dessa questão de encher o forno, de fazer e tudo mais, né, cara? Essa produção toda. A gente podia Aham. entrar mais nessa vibe de produção. Você Claro. costuma trabalhar como, né? A gente vai ter um podcast antes desse seu, né? Que é o Donodera. Provavelmente quem está ouvindo esse ao vivo já rolou o Donodera, né? Ele fala muito do torno e tal. A gente percebe muito que os ceramistas acabam, às vezes, partindo para uma linha de produção, escolhe, né? Uma linha de produção, uma forma de confeccionar ali suas peças, talvez que reforce alguma identidade ali, né? Alguma coisa assim. Conta como funciona contigo aí. Ah, legal, Pequim, boa pergunta. Eu sempre tive a ideia, né, quando fazia escola já, eu falava: "Putz, eu tenho que bolar um plano de negócio para mim, né, porque eu quero viver disso no futuro, então eu não posso chegar assim, bem louco, assim, e sair fazendo, né, eu preciso montar um plano de negócio que eu quero isso a longo prazo, né, quero morrer fazendo isso". E eu olhei para o mercado, né,
e via muito a necessidade que eu tinha lá como bonsaísta iniciante, né. Putz, cara, não tem condições de comprar um vaso tão, na minha cabeça, caro, né. Hoje eu falo com valor agregado, né. E eu falei: "Cara, eu vou montar, basicamente 2 linhas. Eu vou montar uma linha popular, que é para os iniciantes, que é para minhas plantas, e vou montar uma linha premium, né". O que que é a linha premium? É aquele vaso totalmente feito à mão, com acabamento, com um pezinho conforme o cliente quer, o cliente me liga, a gente manda a foto da planta, eu mando foto de uma ideia, faço muitas vezes, um esboço no computador, no Photoshop ali com 2% que eu conheço, faço um esboço, enfim, e uma linha artística, que é que a gente chama aqui, que é uma linha de forma, sabe, de barbotina. Uma linha que Hum, ela é artesanal, 100% artesanal ainda, só que grande parte do trabalho que, digamos assim, agrega um valor, se torna mais caro uma peça, a gente consegue otimizar, porque você faz ela com argila líquida, né. Então, eu hum, sempre tive isso na minha cabeça, vou fazer 2 linhas, vou fazer uma linha comercial e uma linha premium. A linha comercial mais destinada para bonsaístas iniciantes, que eu não quero que eles desistam da arte, por exemplo, né, assim como eu quase desistisse. "Putz, cara, tenho 10 plantinhas aqui, se eu for comprar 10 vasos, cara, ter que vou ter que vender meu Celta", na época, né. uhum. Aí falei: "Cara, vou fazer isso". E assim a gente começou a fazer, né. Então primeiro, eu achei a dificuldade, não tinha de quem comprar as formas, né, forma de gesso. E eu mesmo fui fazer um curso para aprender a fazer forma, né, aquele meu sonho de pegar um vaso todo cheio de curva, todo cheio de voltas e tal, e reproduzir ele, tirar um molde dele, né, e reproduzir ele com a nossa característica. Então, assim eu fiz as primeiras peças, né, falando comercialmente, eu comecei a produzir de forma, né, que é a barbotina líquida, que nada mais é do que uma massa cerâmica também, com outros componentes, físico-químicos ali, que fazem ela ficar líquida, não decantar, não secar e tal, ela fica em balde, e você faz o vaso, assim, tipo a mãe faz o pudim, sabe, né, bota dentro Sim. da forma de gesso ali, a forma de gesso começa a tirar a água, a umidade dessa argila, e automaticamente começa a formar paredes, né, começa a formar a parede, 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6. A hora que você chega numa grossura de parede ideal, você despeja essa parte do centro da forma que está líquida ainda, despeja de volta no balde, e você tem uma peça ali formada, que depois é só você desenformar ela, né. Claro, falei assim muito rapidamente, né, mas, quem quiser depois pode até ver no nosso Instagram lá, tem algumas fotos. E comecei com essa linha, que teoricamente, assim, né, na época a gente queria que ela fosse 3 vezes mais barata, assim, né, mais em conta do que um vaso totalmente feito manual. Mas a teoria acabou que ficando mais ou menos na metade, assim, né, porque a nossa esmaltação ela é à mão, como na linha premium, a queima é com o mesmo forno, então a gente acabou que viu que não dava para ser tão mais barato, né. Foi botando a mão Uhum. na massa que vimos isso. E claro que você tem um poder de produção, né, falando de produção muito maior, né, Pequim. Por exemplo, Sim. é trabalhoso você tirar os moldes das peças, né, tipo uma peça retangular, né, que para mim é a peça mais difícil de fazer manualmente, né. Então você vai lá, pega um vaso, você faz um vaso retangular, leva-se muito tempo lá para fazer a matriz, digamos, faz um vaso como você quer, e depois você reproduz formas, por exemplo, faz 10 formas dele. Quando isso está pronto, putz, você tira 10 vasos num dia depois, né. Então é muito mais rápido a parte final, depois de tudo isso feito, né, você tirar 10 vasos num dia. Mas você vai ter que esponjar eles, se precisar lixar, vai ter que lixar também, fazer o furinho de drenagem, o furo de alambragem, fazer correções, queimar o biscoito também, todos os processos, né. Então essa pequena parte, né,
pequena grande parte, que é a modelagem ali, que você ganha esse tempo aí. E como você falou, o torno, né, o torno ele é encantador, né, cara. Bota qualquer pessoa a ver um oleiro fazer uma peça no torno, a pessoa se encanta, né, você transformar a argila bruta numa peça em alguma coisa, né. Então, antes de montar a MF Cerâmica, as minhas peças eram só redondas, claro, porque eu estava aprendendo muito torno, né, então fiz muitas peças redondas. E hoje a minha linha premium, ela sai quase que totalmente do torno, né. Eu faço o círculo, o arco ali redondo no torno, né, tiro o fundo dele, por exemplo, abaulo ele, torno ele oval depois de um processo, ou deixo ele retangular com as bordas arredondadas, coloco o fundo, coloco os pés e tal, e formo os vasos da linha premium, né, aí com argila de N tipos de fornecedores, pode ser a nossa aqui, pode ser pessoal de fora, de outras cidades, pessoal que fornece argila mesmo, aí tem N cores, né, e acaba que saindo tudo do torno, né, essa linha premium. Aí a gente, dessas 2 linhas, derivou para a linha clássica, né, que essa terceira linha, que é uma linha que a gente, putz, vamos trazer essa ideia da Olaria das Artes, né, de fazer um vaso exclusivo com tudo que é daqui, né, a gente chamou de clássica, né, então a argila, o torno, o esmalte, tudo aqui da nossa região, né. Então a gente acaba, tendo essa linha que é uma linha mais saudosa, digamos assim, né, que é aqui da Boa. da da região, assim. Então a linha clássica tem tudo que é nosso aqui, né, desde a frita lá do cara que fez o esmalte, até a argila que foi pega aqui, foi beneficiada e tal. E depois, né, uns 2 anos depois de MF, a gente começou a fazer essa linha de treinamento, sabe, que também é Boa. com todo o material daqui, né, que veio de uma necessidade aí de o pessoal colocar, né, não inventamos nada, né, é uma coisa que a gente olhou e falou: "Pô, não tem vaso de treinamento no Brasil, só tem os importados, né, e tem um valor já maior e tal". Imagina 20, 30 plantas numa bancada, se a pessoa quiser padronizar com vaso de treinamento importado, né, quanto é que não vai gastar. Então começamos Sim. a fazer, e foi uma grata surpresa, assim, a gente não dá conta de fazer. Todos eles são manuais, tá, Pequim? Todos eles feitos no torno, né, a gente não faz de forma, porque é com outro material, é outra argila. Então todos eles são manuais, então a pessoa quando compra esse vaso percebe na hora, ele tem um tortinho, o pé não existe vaso igual, porque eles são feitos todos manuais, né. E a gente consegue fazer um preço mais em conta, porque não tem esmaltação, né, e tal. Então, já tira-se um custo aí de material e de mão de obra também. Massa. E a queima dele também é em alta ou como que é a queima desse de Tam treinamento? Também é em alta, também é em alta. A gente faz 2 queimas nele, a primeira padrão, né, até 980, 1000 graus ali, e depois a gente faz uma segunda queima Uhum. com um perfil específico, né, porque o que que a gente pensa, né, um vaso de treinamento, ele é um vaso que tem que durar muito tempo na mão das pessoas, né, porque ele vai botar uma planta, de repente aquela planta vai ficar pronta para ir para um vaso definitivo, e aquele vaso de treinamento ele vai lavar ali, vai botar outra planta e vai. Então a gente tem um perfil de queima, bem diferente, e a gente queima até 1230, 1240. Começamos lá nos primeiros testes a 1250, mas tínhamos muito empenamento, a gente viu que não mudava muita coisa. Então hoje a gente padronizou, dependendo da carga que está o forno, né, 1230 no mínimo a temperatura dos vasos em alta. E claro, algumas pessoas, dependendo da região do Brasil, nos pedem vasos mais porosos, porque tem lugares mais ou menos úmidos, precisam que o vaso se mantenha mais úmido ou seque mais rápido. Aí a gente faz vasos até 1100, por exemplo, média temperatura. Tem pessoas Boa. que pedem vasos super porosos, a gente faz vaso de 950 graus, que daí é um vaso que fica aquela cor do tijolo mesmo e super poroso, né, você molha ele um vaso um mês numa bancada no inverno, assim, ele não se sabe o que que é vaso e o que que é substrato, assim, porque ele vira uma coisa só. Mas E esse daí não seria já considerado baixa? sim, totalmente baixa temperatura, né, é isso aí. Sim.
Mas para a Então, galera que está ouvindo, explica como que seria isso, a queima de baixa e de alta, por que que a gente está usando esses termos aí? ah, legal, cara. A queima de baixa, assim, é uma coisa que eu aprendi também no mundo da cerâmica, né? Para o pessoal da porcelana, quem mexe com porcelana, baixa, média e alta é um número. Para quem mexe com cerâmica de revestimento, baixa, média e alta é outro. E para gente que é cerâmica artística, baixa, média e alta é outro. Tudo isso é graduado, né, por cones pirométricos que se falam, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Cone 6, cone 7, cone 0,6. Isso é uma graduação técnica, mas para nós da cerâmica artística, pessoal do bonsai, né, o que é queima de baixa, média e alta, né? A queima de baixa, mais ou menos, ela vai ali até 1030 graus, né? Você faz uma queima que a temperatura máxima é 1030. De 1000, né? Aí tem onde eles se encontram, de 1000, 1030 até 1100, 1150 é uma queima de média de temperatura, né? E de 1150, 1170 até 1250 ou 1280 é chamado de queima de alta, né, alta temperatura. Isso totalmente a ver com a sinterização da argila, né? Quanto mais fogo, assim, a grosso modo, mais as moléculas da argila vão se fechando, mais ela vai sinterizando, ela vai ficando mais fechada, vai tendo menos absorção de água, que por sua vez, claro, não é uma regra isso, né? Ela fica mais resistente, mais dura, né? Mais resistência, dureza, essas coisas tem como medir, né? Então, não quer dizer que, vou pegar uma argila aqui e se eu queimar ela a 1150, ela vai ficar mais resistente se eu queimar 1250. Não, nem sempre é assim, né? Na cerâmica artística, a gente aprende que a cada dia a gente aprende que a gente sabe menos, sabe? Pode Porque tem, crer. tem muitas variações, né? Muita, mas em resumo, para quem tem essas dúvidas, é isso, né? Até 1000 graus, 1150 média temperatura e 1180 para cima ali, alta temperatura, né? Já para cerâmica de revestimento, para dar um exemplo, né? Cerâmica essa de piso, porcelanato, quando você fala, queima de alta, é 1100 para eles. 1100 é uma queima de alta. Até uma coisa legal que aconteceu aqui no começo, quando eu comecei a comprar esmaltes desse pessoal que fabrica para cerâmica de revestimento, eles falaram assim: qual é para alta que tu quer esmalte? Eu falei: é para alta. E eles me fizeram um esmalte para 1100, cara. E Nossa, eu fui lá e queimei a 1240. Quando eu abri o forno, assim, os esmaltes pareciam um solo lunar, assim, eles fritaram todos, assim. Eu falei: nossa, o que que aconteceu aqui e tal. Aí eu mandei a foto pro cara, o cara falou assim: "Que temperatura tu queimou?" Eu falei: 1240". "Não, cara, isso aí a gente não usa e tal". Aí dali pra frente eu comecei a conversar com esses técnicos e perceber que uma coisa para nós era alta para nós e para eles era outra. Então sempre a gente trabalhou com o tamanho da temperatura mesmo, né, um número, né. Eu quero um ah, esmalte para 1200, eu quero um esmalte para 1100 e alguma coisa, né, porque tem essas diferenças, né. massa. Para a galera sacar assim, a gente está falando acima de 1000 graus aí. O que você poderia comparar para a galera saber o quão quente é isso? Cara, altas perguntas. Eu sempre quando meu forno chega a 1000 ali, eu sempre falo: "Bah, se eu abrir o forno", aquela cena, pô, é que já sou mais velho, mas aquela cena do Exterminador do Futuro, o filme, o Exterminador do Ah, Futuro 1, que a Sarah Connor tem aquele sonho que a Skynet domina lá e vem uma explosão e vem um fogo, assim, e queima ela em 1 segundo, sabe. É mais hum, ou menos isso, cara, é você abrir 1000 graus, o forno ele tá incandescente já, ele tá laranja, um laranja bem vivo, assim, já. Tudo é fogo já, cara. lava de Sei lá, vulcão. lava de vulcão, é isso aí, cara, é isso aí. E para quem é jovem aí, pesquisa aí Exterminador do Futuro, né, aquele filme, e vê aquela cena que a Sarah Connor sempre sonha assim, ela abre a janela e vem só um bafo, assim, ela vira um esqueleto na hora. É isso aí que se acontece o cara abrir o forno e botar o rosto, assim, não tem, e depois de 1000 graus, assim, cada 10 graus, acontece muita mudança ali dentro, né. E você vai pegando experiência do dia a dia, você vai vendo a coloração, né, do fogo, né. Você tem
você tem um ponto de observação no forno, né, que você vai vendo, né, você vai vendo. Quanto mais laranja forte, assim, né, mais o negócio tá azucrinado lá dentro, né. Então você mais ou menos já tem até uma ideia de olho, assim, né, ó, a temperatura passou dos 1000 graus, já tá lá em 1200 e tal. Massa, cara, que doideira, né? Mano, e em relação, tu falou muito aí sobre barbotina e tal. Cara, tu poderia dar um geral pra gente assim? A impressão que eu tenho muitas vezes quando eu escuto falar sobre vaso de cerâmica e tal, ou até algum bonsaísta está falando comigo sobre vaso ou alguma peça, aí comenta assim: ah, não, mas isso aqui é forma, né? Como se Sim. forma tivesse algum, de certa forma, um preciosismo menor e tal, alguma coisa assim. Existe isso mesmo? Existe? Como você enxerga isso daí? Então, cara, bem lembrado, até um assunto que eu sugeri, né, cara, porque eu acho que a gente também, quer dizer, grande parte do nosso dia a dia é prestar esse serviço, né, cara, aproveitar que temos esse espaço, principalmente para os iniciantes, né, eh, falar do lado de quem produz, né, Pequim, Boa. é claro que se você, for olhar só do ponto de vista artístico, né, uma peça que você fez totalmente à mão, quando você vai num alfaiate, vou tentar começar por esse exemplo, tá. Você vai num alfaiate, você tem condições, você tem uma formatura, um casamento, um evento, você vai num alfaiate, ele tira todas as suas medidas. Você vai lá 3 vezes para provar aquele terno. Aquele terno é feito especificamente para o Pequim, sabe, aquela coisa top, você vai pagar R$ 4.000 no terno. E você vai numa loja, né, e aí vamos trazer para a forma, você vai numa loja e tem vários ternos lá, vários feitos com o melhor tecido, nas melhores lojas, mas são ternos prontos. São ternos prontos que foram feitos grande parte por uma máquina e tal, mas eles têm uma qualidade ímpar, que se você colocar também você vai ficar bonito, basta você provar o terno que se adeque a você. Trazendo para o nosso dia a dia, tem um mito, né, de que, o vaso de forma ele é depreciado, assim. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam isso, porque não botaram a mão na massa mesmo para ver, né. Porque, assim, o vaso de forma, ele muitas vezes ele saiu de um vaso que você fez à mão a primeira vez, né. Eu não vou mentir que eu tenho vários vasos meus aqui, que eu comprei vasos de fora, que eu tirei a forma, óbvio, né, porque era um sonho, é uma coisa que, nossa, como eu queria reproduzir esse Tokonami aqui, e vou fazer um dele. Mas tem vários que eu fiz manual, a matriz, eu dei o meu melhor naquela matriz e depois reproduzi em forma. Isso eu vejo que é um mérito também, eu acho que quem quer viver comercialmente de vaso de bonsai, precisa ter uma linha assim também, porque ela é mais rápida. Aí muitas pessoas eu vejo que falam, até por falta de conhecimento, sabe, Pequim, de não conhecer o Sim, processo. De não conhecer o processo, mas veja só, muitas vezes também porque ele fica com a parede um pouco mais fina, né? Porque quanto mais tempo você deixa ali o gesso sugando a umidade da peça, mais a parede fica grossa. Só que chega um ponto que ela para de absorver, então é diferente de você fazer uma grossura de uma borda de um vaso feita no torno, né, no ou feita de placa, que você já de cara mete um 0,8 de espessura ali, 0,9, fica uma peça mais grossa e tal. Muitas vezes você não precisa. Para você ter uma ideia, o público que compra vaso de forma meu, é o público de Chorim, sabe. É o pessoal que quer sim, um cara. um Sim. vaso extremamente fininho, né, Leve. exatamente. E Sim. tem isso. Aí, segundo ponto, você entrou num ponto bem importante. Os vasos de forma, eles são mais leves, não quer dizer que eles são menos resistentes. A temperatura de queima, muitas vezes é igual, depende da barbotina que eu uso, eles são Uhum. queimados até juntos com os vasos feitos totalmente à mão, né. Então vai da temperatura que você queima também, ele fica tão resistente quanto, né. É Sim. claro que, se você queima ele numa temperatura mais baixa, ele fica mais poroso, ele não dá aquele sino, aquele som de sino, né.
Então, Uhum. muitas vezes as pessoas acabam, por falta de conhecimento, falando isso: "Ah, mas é porque eu vi só vaso totalmente feito à mão, que não é de forma". Mas, cara, compra um vaso de forma para você ver, né, faz o teste, né. Cara, a gente tem vasos, cara, históricos, clássicos no mundo do bonsai de forma, cara. Exato, não vamos nem entrar, né, no mérito de tipo assim, E ó, no, pô, poderíamos deixar aí no YouTube, né, para o pessoal nos comentários, se fosse o caso, uma série de links aí que mostra o pessoal lá do Japão e China fazendo vaso de forma, né. sim, E aquela coisa, cara, você trabalhando comercialmente, né, você tem que ter uma linha, assim, para pagar os seus boletos. Senão boa, a coisa não vira, cara, não vira, sabe. sim, Você falou do Onodera, viu, o mestre Onodera, lá quando eu começava lá, via uns vídeos dele, eu falava: "Caraca, bicho, como que esse cara consegue fazer vaso tão perfeito na mão?". Cara, primeiro, o cara tem trocentos anos de experiência na frente, né. E uhum, agora, cara, quanto é que custa fazer um vaso desse? De fato tem um valor agregado, porque todos os vasos são feitos manuais. Agora, será que a gente vai conseguir comprar vaso para 30 plantas num ano só, cara? Talvez você tenha que ir comprando aos poucos ou tipo, se você é um profissional do bonsai mesmo, você tem que reservar uma grana alta e tal. Então o que que eu sempre pensei? Cara, eu vou ter as 2 linhas, cara. Eu vou ter sim, cara, a linha premium, que de fato, a pessoa que comprou um vaso da linha premium do Marcos há 4 anos atrás e compra um agora, bota um do lado do outro, vai ver: "Nossa, tá evoluindo, que bom". Esse vaso de 4 anos atrás tinha um acabamento inferior ao que tem hoje. E se ele comprar daqui 4 anos, vai ver que vai ter um acabamento melhor, porque é uma evolução, né. Já uhum, o de forma é legal que se você tem uma matriz ótima, né, se você tem um vaso, matriz ali ótimo, retinho, sem imperfeições e tal, cara, eles saem todos iguais. O que que eu pensei? Cara, então eu como meu trabalho de modelar esses de forma, eu consigo ter uma otimização, eu vou caprichar na esmaltação. Eu vou fazer esmaltações manuais, eu vou usar esmaltes importados, esmaltes reativos e vou chamar de linha artística. É uma linha que ela é totalmente extravagante muitas vezes até uhum, é legal o cara ter lá para colecionar o vaso, porque é difícil muitas vezes casar com uma planta essa minha linha, né. E sim, já recebi várias críticas, construtivas de bonsaístas mais experientes, assim: "Pô, Marcos, é difícil casar e tal, porque você não faz uma linha mais minimalista". Eu falei: "Cara, eu tenho, que é a linha premium, né, eu faço sim, com esmaltes mais mate, né, assim, mais acetinados e tal, boa, terracotas e tal, que é a linha que eu gosto". Eu sei: "Ah, Marcos, se fosse fazer o vaso que tu gosta", cara, eu fazia só vaso terracota, cara. Comprava uma argila terracota escura ali e só fazia vaso simétrico ali, aquela coisa, tal, tal. Sabe, o que eu ad cara, o vaso que eu mais adoro é vaso de Literate, cara. Eu acho lindo aquelas curvas, né, aquela borda e tal. Mas se eu for fazer só isso aí, eu vou fazer só pra mim, sabe. Vou fazer é, 2 vasos por mês. Então para encerrar, né, para fechar esse assunto de forma, cara, ele é trabalhoso igual, ele é colocado o mesmo amor, o carinho de qualquer outro tipo de fabricação. Mas as pessoas que ainda têm dúvida, comprem, ou quem quer produzir, produza para ver. É qualidade tão boa quanto, sabe. Uma questão para você. Você tem dificuldade com o designer das suas árvores? Bom, lá na Hotmart, o curso Desenho no Bonsai é o meu curso que vai te ensinar a projetar árvores, a criar designer para as suas árvores. Nesse curso você aprende técnicas básicas de desenho e técnicas de projeção, como mapear uma árvore, como fazer essa leitura, exercícios de criatividade. Bom, te convido a mergulhar nesse universo que possibilita você criar designer em cada árvore sua.
Vamos lá testar ideias por meio do papel e caneta. Te encontro lá. A gente como ceramista e também qualquer outra profissão, né, mas o ceramista a gente é alquimista, a gente é modelador, né, a gente é torneiro ali e a gente é técnico de forno, cara. Quando falo alquimista, é alquimista de esmalte, é alquimista de massa, porque, cara, se você só comprar as coisas que já são prontas, que tem hora que dá vontade, né, porque você não aguenta mais tanto teste, tanta coisa que você erra e tal. Se você só comprar pronto, o trabalho final fica bom mais cedo, mas você gasta muito, ele fica muito caro, né. E até Sim. e você fazer a sua massa, por exemplo, aqui, tem um tipo de barbotina que eu faço, o outro eu compro. E tem várias massas, né, argila que a gente compra, como do mesmo lugar que vários outros ceramistas compram, e tem a nossa massa aqui, que é um constante aprendizado. Então, o tempo que a gente leva, né, tipo: "Não, agora ficou bom, mas tá grossa a parede. O vaso tá trincando, porque fica ar, o vaso tá ficando bruto, tá ficando ruim, vamos afinar essa parede, vamos deixar um padrão". Aí ele começa a empenar, aí ele começa a estragar e sabe? Então leva-se muito tempo Boa, cara, para a gente tava fazer os mais. testes. Perdão, foi mal. Não, pode Deu, continuar aí, isso aí. deu um delay aqui, eu pensei que você já tinha parado de falar, foi mal. Cara, eu tava aqui pensando, meu, tem que ter uma baita técnica, né? Sim. Mas Assim, ó, jogar a barbotina no molde e conseguir saber a espessura que você quer ali exige conhecimento da parada também, né, cara? Não é simples é não, né? é muita experimentação, né, experimentação e aqui no sul, por exemplo, né, no inverno, cara, é uma coisa, bicho. No verão é outra, tá. No verão, você consegue tirar na mesma forma até 2 vasos por dia. No inverno, é um vaso por semana, cara. Porque a forma precisa secar e tal, né, e ela não é secar, assim, botar numa estufa, não, ela tem que secar com vento. O vento tem que bater e tirar a umidade da forma, né. Então no verão, você vai ali, enche a forma, vem tomar um café, chega uma visita, você esquece, chega lá, cara, já era, perdeu, a parede tá de 1 centímetro já. No Uhum. inverno, você muitas vezes fica 40 minutos, 1 hora, a barbotina lá e não forma parede boa. Você tem que tirar, jogar fora, aquela argila vai ficar para reciclagem e perde mais 1 semana, espera secar aquela forma para fazer de novo. Tem em junho, julho ali, a gente não produz vaso de forma, a gente só faz vaso da linha premium, só vaso manual, cara, porque não vale a pena, as formas não secam, sabe, é muito frio. Então, é tudo no olho, assim, vai lá, olha, ó, aqui tá formando parede e como as formas estão secas juntas, né, é tudo matematicamente, assim, deu 20 minutos, meia hora, formou a parede igual para todos, assim, salvo se uma forma está entupida, se ela está estragada e tal, né, mas formou a parede tudo igual, aí você vai descarregando eles, aí claro, vai secar, você tem que: "Ah, eu quero com parede 0,5", você faz ali com 0,6, porque a hora que ele estiver secando ao natural ali, ele também vai diminuir mais ainda, né, então você imagina quantos meses a gente leva, né, todo ceramista leva, né, para chegar no seu o ideal não existe, né, eu acho que em nada na arte chega no ideal, né, mas em qualquer tipo de arte, mas você chega o mais próximo do que você quer. É muito tempo, né, é muito tempo mesmo, assim. Então, por isso que muitas vezes, é é um trabalho, né, um trabalho artesanal, ele tem um valor agregado maior, porque ali tá uma série de material jogado fora, de estudo, aprendizado, né, que foi gasto para chegar naquilo ali. Então, depois que eu comecei a fazer peças de forma, que eu também tinha um certo preconceito, eu falei: "Cara, é tão difícil e tão técnico como qualquer outro, né, porque tem as suas particularidades, né". Igual Boa. Kurama, vaso Kurama, por exemplo. Cara, eu não sei fazer, cara, vaso Kurama. Eu não sei, cara, é uma habilidade que eu não adquiri ainda, sabe. E a Caramba, eu gente fazia tudo de chorrinho no pinte, naquele, como é que chama? É pinte pot, é isso?
É, o beliscão, né? Isso, fazia ali, cara. Fazia E ali. muita gente hoje ainda, na Olaria das Artes, por não conseguir usar o torno, né, por não se dar bem no torno ali, faz tudo de beliscão ainda, cara. Você imagina? A pessoa acaba usando uma dificuldade para gerar uma oportunidade, né? Faz de beliscão, que é uma técnica que, por exemplo, eu nunca fiz porque eu sempre me dei muito bem no torno, por exemplo. Então a Sim, arte, cara, a arte ela é uma coisa que quando alguém vem e coloca limite, eu vejo que tem alguma coisa errada. A arte ela não pode ter limite, né, cara? Dentro da arte, né, do que você pode criar. Cara, ela é infinita, né? Não tem. boa. Você acha, cara, que. Olha que coisa, né? Me veio na cabeça que a gente falou sobre forma, aí você até citou sobre de que é feito também, né, cara? A gente tem como tradição famílias, né, históricas que fazem trabalho com forma em China, Japão e tal. Você acredita que talvez esse olhar que a gente tem aqui para a forma é por conta da tradição que ainda não temos? Cara, tocasse num ponto bem legal. Eu acho que sim. De certa forma, o bonsai ele é muito novo, né? Fora da onde ele nasceu, né, cara? Então tem muito achismo ainda, tem muita coisa que vai ser evoluída que a gente não vai ver, né? Mas também tem muita coisa que a gente já viu, né, cara? Por exemplo, é, é, lá quando eu comecei lá nos livros, né? Começo da internet lá, cara, não se ramificava uma planta como a gente vê hoje, você e outras pessoas que trabalham profissionalmente com bonsai, ramificar uma planta tão rápido, ter uma excelência no cultivo tão rápida, formar um nebari de uma planta tão rápida, né, cara? Dar movimento para uma planta, dar e a mesma coisa eu vejo na arte da cerâmica, né? A partir do momento que isso coisas como a gente está fazendo aqui, né, desmistificando, tirando o achismo, mostrando as dificuldades, os benefícios. A partir do momento que isso for uma coisa que começa a fazer parte do dia a dia do bonsaísta, da, da, do entusiasta da arte, esses mitos começam a cair, né? Começa a comparar, né? Pô, mas é claro que um japonês tocando samba, tocando pandeiro, tocando cavaquinho não vai ser igual a alguém do Brasil. Assim como a gente fazendo cerâmica aqui não vai ser igual a cerâmica indígena e não vai ser igual os caras do Japão, os caras da China, né? Então, até isso que é o lance da arte que é interessante, né? Você olhar para uma obra e você vê isso aqui é do Pequim. Pô, mas o Pequim fez escola de desenho lá, os desenhos dele com a mesma professora que o Marcos, mas você olha, putz, isso aqui é do Pequim, isso é do Marcos, cara, né? Eles usaram a mesma matéria-prima, a mesma tudo, né? Então, eu acho que isso também, a informação certa, né? A informação na medida certa, eu acho que ela vai ajudar a começar a tirar esses preconceitos, sabe, Pequim? Sim, cara, entendo. Tu comentou, tem outra coisa massa aqui, tu comentou sobre vaso de chorrim e tal, que seu público é muito de chorrim. Eu sou, só que eu saí do chorrim, né? Assim, tipo, pô, eu tinha uma coleção toda nessa pegada e agora eu não sei o que que aconteceu, cara. Se foi um super drive que eu joguei, elas cresceram de tamanho. É porque tu é jovem e não sofre de coluna ainda. É, então, mas não tanto, viu? Tem que tomar É. cuidado. Mas, cara, a gente sabe que o Chorrin ele é um universo à parte, né? Ali ele tem, a gente pode, não sei, não posso dizer que é um universo dentro do universo do bonsai, né? Ele tem suas peculiaridades ali e tal, tanto de árvore quanto de vaso. Cara, como é difícil a gente encontrar vaso de modo geral, falando, né? Mas você que trabalha com isso vai poder explicar melhor. Às vezes, cara, parece que a proporção não cabe bem. Às vezes é a falta de um pé com mais delicadeza para poder caber bem para aquela proporção da árvore, né? O que que você enxerga como algo principal, assim? Porque se você atende, cara, boa parte da galera que trabalha com churrim, provavelmente você já deve ter um estudo muito apurado em relação a isso. Qual é a sua visão? Assim, ó, eu nunca parei para estudar, tá, Pequim,
tecnicamente, né, assim, fazer um intensivo com alguém de Chorrim e tal, mas, pelo fato de ter muito contato com De Ross, com Anderson Costa, com o próprio Balbinot, e a gente vê, né, tive a oportunidade de ir em exposições, e a gente vê que assim, né, quanto menor, né, quanto menor uma composição, falando do Chorrim, tudo fica mais evidente, né. Parece que é o contrário, né, ah não, quanto maior for, mais o problema, algum problema não, mas um detalhe vai aparecer. Eu vejo que é o contrário, né, porque maior tem mais elementos para você se distrair. Agora um Chorrim, ele é tão ele é tão extremo, digamos assim, o ambiente onde está a planta, uma folha faz diferença, né, você vai tirar uma foto, uma folhinha virada faz a diferença na composição, você tem que ir lá, ou arranca aquela folha, e daí vem para o vaso, né. Um pé, por exemplo, uma curva, uma borda do vaso que ficou mais torta atrás, que empenou, que você fez ele redondo, mas ele não ficou bem centralizado no torno, por exemplo, né, não ficou beirando a perfeição, tudo isso fica muito evidente, né, fica muito evidente. Então, o pessoal de Chorrim é um pessoal já que é muito criterioso, perfeccionista, né, então tudo conta, tudo conta. Até a por exemplo, assim, você faz um vaso com esmalte reativo, né, que é aquele que escorre, tem elementos e tal, faz aqueles degradê e tal. Muitas vezes a quantidade de pontinhos que tem ali de azul, era um vaso para ser assim, assado, mas tem muito azul que já não contrasta, isso também já inviabiliza o projeto. Então, é um pessoal que de fato, é muito carente, né, existem vasos ótimos de Chorrim? Existem. Feitos à mão? Existem, só que, cara, fica caro, né, fica caro, porque, existe claro, você fazer uma peça grande dá muito mais trabalho, mas não é inversamente proporcional. "Ah, porque ela é pequenininha não vai dar trabalho". Cara, dá muito trabalho também, né. Você gasta Uhum. menos argila, né, mas dá bastante trabalho. Então é uma composição que a sua margem para erro é muito pequena. Ela tem que beirar a perfeição, assim. Então é difícil mesmo. Quando eu vou vou tirar a forma, vou escolher um vaso de Chorrim para tirar a forma. É difícil a gente achar um vaso perfeito, né, por mais que compre um vaso de fora, de um ceramista mais experiente do Brasil, é normal que tenha algumas coisinhas, aí você tem que fazer uma correção, ou tem que inviabilizar, então o bonsaísta tem que se modificar para aquilo, né, mas você vê que não atendeu a expectativa dele ainda, né. Agora essa da parede, por exemplo, a parede mais fina, isso foi uma coisa que a gente conseguiu superar, né. "Putz, cara, tem que fazer com a parede mais fina". "Ah, beleza, cara, me diz qual a parede que tu quer". "Ah, cara, eu quero com 4 milímetros, estourando 4 milímetros". "Beleza, vamos fazer estourando 4 milímetros". "Ah, tem que ter bastante furo de alambragem, porque, putz, é uma plantinha pequenininha, um vaso raso, ela tem que estar amarrada igual sei lá o quê. Então vamos lá, vamos melhorar isso. Ah, a esmaltação ela tem que ser sóbria, mas ela não pode o esmalte escorrer. O pezinho tem que ser num detalhe, né. Então, assim, o pezinho tem que ser muito baixinho, mas você tem que ter espaço para passar o arame embaixo, para amarrar a planta Exato. e que o vaso não fique bambolejando, bamboleiro, assim. Cara, isso é muito difícil. Cara, eu Porque fazia umas cavilhazinhas, saca? exato, aham. Muitas vezes você tem que comer um pouco da argila ali para compensar aquele pé baixo, né, Uhum. você tem que comer um pouco do fundo do vaso ali para o arame entrar ali, né, para o arame entrar Boa. ali e amarrar a planta, só que tem que tomar cuidado para esse vaso não trincar, né, depois que Exato. En e então, cara, é muito eu adoro, cara, eu adoro, tá. Eu sou um cara que, assim, ó, eu tenho que melhorar em vários pontos, né, mas o principal que eu venho trabalhando há muito tempo são os acabamentos, né. Então, quando eu pego a minha linha premium para trabalhar, eu sempre penso assim: "Não, não acabou". Quando eu penso que acabou, eu vou lá e fico encebando mais o vaso, assim, fecho ele no plástico ali para ele não secar,
e vou dormir, acordo no outro dia, venho, olho algumas imagens e tal, para melhorar cada vez mais meu acabamento. Quando leva isso para o Shorin, cara, é uma coisa que, eu consigo fazer mais testes, né, porque são peças pequenas, então muitas vezes eu consigo encher um forno com 40 peças de Shorin, né. Daquelas 40, 20 não gostei, 5 ficaram mais ou menos, 5 ficaram top e as outras trincaram e eu vou tocar fora, sabe. Então, Sim, a gente tem mais tempo para testar. E vai vendo as composições, né. Você tive a oportunidade de ir em eventos que o pessoal faz aqueles display de Shorin, né. Nossa, lá me abriu a cabeça, assim, né. "Putz, tá aqui, ó. Tá aqui por que que os caras pedem uma parede fina. Tá aqui por que que eles pedem a proporção assim, até a forma de tirar foto é diferente e tal, o display é exato. diferente". Aí você: "Ah, tá aqui, cara, ó, então eu vou me esforçar para fazer tanto quanto o PP se esforça para fazer uma mesinha de chorrinho, tanto quanto o cara que vai tirar foto se esforça, sabe. O cara e daí acaba sendo um mundo à parte, né. Aí o pessoal muitas vezes fala: "Ô Marcos, tem que ter uma linha de mamê e tal". Eu falei: "Ih, rapaz, tá louco, espera, espera. Espera uns 10 anos aí. Espera uns 10 anos, que daí eu pode ser que eu chegue nessa, né, para fazer de forma e tal, ter um valor Sim. mais em conta". Então, o bom é que a gente tem pessoas muito talentosas no Brasil que falam a nossa língua, né, cara, que podem nos ajudar também, né. E Boa, observação é muito importante, né. boa, muito boa, cara. Cara, eu acho muito massa o universo assim do Chorin e a galera tá cada vez mais assim, né, cara? Tem mais gente surgindo. Cada ano que passa, aparece mais pessoas trabalhando, mostrando coisas em relação ao Chorin. E eu acredito que vai ser forte, cara. Vai chegar um momento em que a galera vai ter que se lançar mesmo assim, se desafiar, fazer mesa, mais vaso, né? Para conseguir atender, porque são exigências, né, cara? Sim, Assim como um vaso grande tem as exigências, né? meu Deus. E que também não é fácil, tem as técnicas. No fim das contas, né, cara, tudo envolve muito estudo, não importa o método que a pessoa faça, a gente precisa respeitar, porque é um trabalho difícil, tudo envolve pesquisa, tudo envolve dedicação, né? Sim, E... e a gente entende como ceramista, nós somos um ceramista de bonsai ou ceramista de modo geral, eu considero um público uma classe bem unida, assim, sabe, porque, cara, só a gente sabe o perrengue que é, né, o quanto que a gente erra para acertar, né. Então a gente sabe que até que prove o contrário, aquele vaso ali foi o que de melhor aquela pessoa empregou naquele momento da vida, com as condições que ele tinha, né. Então Exato, cara, então exato. então é aquilo ali, o cara tem que o quê? Sempre se manter humilde, sempre querendo, crescer, aprendendo com os erros, né. Eu sempre tive isso pra mim, assim, ó: "Putz, cara, se eu for começar a vender meus vasos quando eu achar que tá ok, no meu ponto de vista", eu nem tinha começado o Pequim ainda, sabe. Porque a minha referência de 20 anos atrás é aqueles vasos japonês e chinês, né. E eu não tô Uhum. nem perto de chegar perto daquilo, sabe. Então se eu fosse ver: "Não, só vou mostrar meu trabalho, só vou começar a comercializar quando tiver naquilo", cara, eu nem tinha começado, cara, nem tinha começado, tinha, sabe, parado lá atrás, assim, nem iniciado. Boa. Então é isso que eu percebo, assim, a gente quando vê um vaso, um bonsai, uma composição, cara, é isso de melhor que o cara podia dar naquele momento. Né. Com certeza qualquer pessoa, né, "Ah não, tá aqui ó, eu vi o até no seu trabalho, no dia a dia, né, cara, putz, eu posso melhorar ali, eu sei como melhorar, ah, mas eu não vou fazer, fica para amanhã". Cara, é muito difícil a pessoa que deixa isso, né, cara, para depois. Sim. Porque se você sabe o que fazer para melhorar, dominou a técnica, você vai fazer, cara, é muito intuitivo isso. Boa, cara, boa. Cara, tem razão, bicho, tem razão. Fico ouvindo você falar assim, cara, em relação a essa dificuldade, a esse dar o melhor ali, né, cara? Tem até aquela frase do Cortella, né, meu? Ele fala que capricha fazer o seu melhor nas condições que se tem.
enquanto não se tem condições melhores de fazer melhor ainda, Perfeito, cara. É isso aí, né? é isso aí. Ah, tem aquela mais aquela mais direta, né, cara, quem como é que é? Quem não quer fazer dá desculpa, sei lá, um negócio assim, né. É. É bem isso, cara, porque é claro que o cliente que escolhe, né, cara, é claro que o cliente escolhe, ele pega um vaso do Marcos Fernandes que tem 4, 5 anos de cerâmica, e pega um vaso de um ceramista, eh 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 que tem um acabamento muito maior, não precisa nem explicar, ele vai ver, cara, pô, esse aqui tem mais qualidade, esse aqui tem mais acabamento, esse tem menos, cara. Mas espera aí, o que que eu quero agora? Quero investir esse valor maior ou não, vou comprar esse, eu vou comprar aquele, eu vou comprar os 2. Então, cara, as pessoas que estão no bonsai, o bonsai é uma arte, né, cara, as pessoas já têm essa sensibilidade, né, cara. Uhum. Um que outro, assim, que acaba que muitas vezes destoando, mas é uma É. arte, né, cara, então o pessoal tem essa sensibilidade. Tem o lado do cara, se comentou, né, de, pô, se eu não vou, se eu fosse pensar em estar perfeito, eu não teria comercializado. Tem um lado também do cara que comprou ali de você no começo e que acreditou, né, Cara, e isso é né, e muito importante. não esperou pro cara. E o que eu acho massa, cara, é que assim, meu, é arte, saca? Então, tipo, assim como você falou do desenho, a diferença é a mesma coisa na cerâmica. Por mais que teu vaso, para você, ainda não tá com o acabamento que você quer, aquele bonsaísta tá precisando é do seu vaso, Exato. Tocasse entendeu? Cara, perfeito esse ponto, tá. Tocasse num ponto que a gente discute muito nas escolas de bonsai aqui, discute com os bonsaístas aqui do sul, pessoal mais experiente e tal, que muitas vezes, né, tipo assim, bonsaísta iniciante, né, eu como ceramista iniciante, é natural que os bonsaístas iniciantes venham me procurar, até porque a gente tem essa linha mais comercial também, essa segunda opção. E daí, se você levar naquela máxima, né, daí eu trago para que a gente, digamos assim, essa essa responsabilidade que a gente tem, né, cara, de não fechar portas, mas de mantê-las abertas, né. Você imagina se todo bonsaísta iniciante que veio falar comigo, que me mandou a foto do bonsai deles, que era uma amorinha reta lá, com um palito, que ele falasse assim: "Cara, tu tens algum vaso aí para me fornecer? Eu posso gastar até R$ 100". Você imagina se eu levasse ao pé da letra e falasse assim: "Cara, bota isso aí numa bacia, bota crescer essa planta, cara, pelo amor de Deus". Você imagina o talvez a frustração que eu ia gerar naquele cara, se eu dissesse: "Cara, espera 5, 10 anos para isso crescer e você bota num vaso". Você imagina, cara, será que a gente estaria, fazendo um serviço ou um desserviço? Diferente também se eu levo para outro lado, que eu falo: "Cara, isso aí tá top, tu tem que botar num vaso premium meu aqui, ó, R$ 350". Também vejo que o extremo é errado. Então eu vejo que a gente tem essa obri não é obrigação, mas tipo assim, essa responsabilidade de dizer: "Cara, pô, legal, que bom que tu tá começando no bonsai, eu tenho essa linha aqui, ó, mais comercial, ó, vaso que custa R$ 70. Tem essas opções aqui, ó, tua planta é assim e tal, quem sabe um vaso azul, quem sabe um vaso terracota, tá aqui. O que que tu quer dessa planta?". Muitas vezes a pessoa pergunta: "Cara, o que que tu acha?". Eu pergunto: "Cara, o que que tu quer? Tu já quer botar num vaso agora?". "Ah, quero, cara, porque eu nunca não tenho planta nenhuma em vaso". "Ah, então esse aqui, cara, ó, legal". Tá, e essa aqui o que que tu acha? Assim, cara, essa aí, bicho, nem gasta agora. Faz o seguinte, guarda a tua grana, bota ela num vaso de treinamento, numa bacia e tal, faz assim, assentado, vê esse vídeo aqui desse cara, ou faz essa escola, o que que tu acha? Qual é a condição que tu tem? E desenvolve essa tua planta para depois lá na frente comprar. Então, em 5 anos aí de cerâmica, praticamente, eu já vi isso acontecendo, sabe, Pequim? E eu vi, pô, que legal, cara. Eu acho que os clientes voltando e comprando da gente é um bom sinal, né. Você vê o cara lá, ó, mandou uma foto dele lá com aquela plantinha dele num vasinho meu de cerâmica de forma lá em 2018. Hoje, o va a planta tá bem mais desenvolvida num vaso de treinamento meu. Tipo assim, o cara se ligou, sabe.
eu não dei aquele susto nele não, cara, tu só vai botar essa planta no vaso daqui 5 anos, possivelmente faria ele desistir da arte, né, mas também não enganei ele, né, não fui extremista, e ele percebeu, porque ele se atualizou, ele foi atrás, ele ouviu o Pequim falando, ele ouviu o Tramujas, o Mac, cara, quem seja, né, ele fez aula, escola, ele viu: "Opa, espera aí, cara, eu evoluí, eu preciso talvez meu vasinho tá lá na prateleira dele lá, sem nada, sabe. Não tem planta para botar ainda, mas o cara aprendeu, evoluiu. Para ele aquele momento lá de comprar um vasinho mais barato lá no passado, foi a questão de ser um divisor de águas. Ele aprendeu: "Bah, botei num vaso, tá aqui. Putz, mas não ficou como eu vejo na internet aquelas plantas top. Eu acho que não era a hora então", mas cara, ele adquiriu um produto que tá lá, sabe. Então já vi muito assim, né, o pessoal falar: "Cara, tu tá louco bicho, não bota isso aí no vaso agora e tal", mas tu tem que explicar também por quê, né, cara, pra pessoa. Ó, bicho, por conta disso, daquilo, talvez, ó, se tu botar num vaso agora, vai frear o crescimento da tua planta, tu vai talvez perder aí uns 3, 4 anos que não precisava, cara. Talvez investe, em vez de comprar um vaso, compra uma planta melhor. Ou faz um curso, ou compra um insumo, compra uma ferramenta. Então, isso eu vejo que é uma coisa que a gente também tem que ajudar, cara, porque se a gente só fechar portas, né, fecha a porta para os iniciantes, cara, o negócio não perpetua, né, Pequim? Imagina, não vai criando novos bonsaístas, cara. E o cara que vive disso, ele acaba chega uma hora que o vaso dele vai ficar muito caro, a escola de bonsai dele vai ser muito cara, porque tem poucas pessoas, sabe. Então, isso é uma coisa que faço questão de a gente deixar gravado, assim, independente da hora do dia, do ano que as pessoas estiverem ouvindo, quem trabalha, eh eh eh, comercialmente com isso, eu vejo que tem essa responsabilidade também, sabe, de sempre Boa, manter as portas abertas com os iniciantes. boa, meu mano, boa. Cara, vamos lá. Vou fazer um momento que eu chamo de cresce-corta aqui contigo. Manda, massa. E queria que você pudesse simplificar as coisas que eu vou te perguntar, ou em uma palavra, ou em uma Tá, frase. manda. A perfeição em uma peça. Não existe. Olaria das Artes. O começo, a base. Cerâmica. Uma filosofia de vida, né, cara? Bonsai. Cara, é a minha terapia, minha razão de existir. Seu ateliê. Ah, cara, ali é Nárnia, né? O labirinto do fauno, é a sala do psicólogo. Abrindo o forno. É como se eu nascesse, é um renascimento, cara. O inesperado. Utilitários. Cara, utilitários é onde a gente descansa. Utilitários é onde a gente ousa, faz os testes. Pandemia. Cara, a pandemia foi um tempo de evolução rápida. MF Cerâmicas. Cara, MF é um sonho, né? É um propósito pra minha vida, assim. Isso aí. Mas, se cerâmica fosse um livro, que livro seria? Rapaz, deixa eu pensar, cara. Cerâmica fosse um livro, seria um livro escrito em russo, que eu não sei nem começar, cara. Não sei o que significa oi em russo, cara. Porque quanto mais a gente pensa que sabe, a gente não sabe. Perfeito, meu mano. Perfeito. Cara, queria agradecer esse momento aqui maravilhoso, cara, de trocar essa ideia contigo, tá? Tenho uma consideração por você, cara, apesar da gente se encontrar pouco aí, mas tu sempre foi solícito e a gente percebe, né, cara? Então, muito obrigado por cada resposta aí que você me deu, pelas ajudas, indicações que você me deu ali. Eu lembro
claramente do momento do WhatsApp, em que eu perguntei umas coisas de cerâmica para você e tal. Você indicou pessoas para eu seguir e foi muito maneiro, cara. Então, fora isso, a sua pessoa, né, cara? A gente tem alguns amigos em comuns aí, tipo, pô, a galera sempre fala muito bem de você. Eu torço por ti, apesar de estar bem longe, torço também. Imagino que não deve ser fácil a luta aí, meu brother. Viver de arte não é fácil, mas viver não é fácil. Exatamente. Né? Cara, a gente faz o que a gente realmente nasceu para fazer, uma missão, acredito, para cada um de nós aí, né, cara? Esse viver de arte. Mas é isso, cara. Queria demonstrar essa consideração e agradecer por você estar participando desse projeto, mano. Pô, Pequim, muito obrigado, cara. Apesar de eu sou um cara de poucas palavras, né, nas redes sociais e tal, prefiro ajudar via WhatsApp. Ali você pode ver que a gente não mostra muito o rosto ali e tal, até tem uma certa timidez, mas a gente está sempre de braços abertos aí, tá, para o que precisar. Eu sempre tô vendo o teu trabalho ali. Não sou aquele cara de muito de comentar e tal, porque não acaba sendo, digamos assim, um ponto a melhorar, tá? Mas vamos estar sempre de portas abertas aqui, quando quiser fazer uma visita, tá? Quando precisar de alguma coisa, cara, a gente é uma vibe da boa aqui, tá, cara? Não tem mistério. E agradecer, né, cara, por essa oportunidade, esse segundo momento de a gente tá conversando, eternizando aí um podcast, que isso poderá ser ouvido independente do tempo, né? Então, agradecer por essa oportunidade de poder falar da arte da cerâmica. Massa, cara. Como que a galera te encontra, cara, nas redes sociais? Opa, então, MF Cerâmica SC, né? De MF de Marcos Fernandes, Cerâmica SC de Santa Catarina, né? No Instagram ali é o nosso canal. E daí entrando ali vai ter lá na bio lá o nosso WhatsApp, o catálogo, né? Que nunca tem muita peça, mas graças a Deus que a gente vende. Então, só chamar no WhatsApp que a gente responde ali e tenta fazer o máximo aí para os clientes. Maravilha, meu mano. E você que está ouvindo a gente aí até o final desse podcast, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Mais uma vez eu reforço, dá aquela torneada no like, bota no forno o botão de se inscrever e É boa. compartilha com mais pessoas aí, galera, para que esse podcast, esse projeto possa continuar. Isso é uma das formas de você também ajudar esse tipo de trabalho a seguir em frente, né? A continuar alcançando mais pessoas e trazendo também mais pessoas para bate-papos como esse. Então, galera, até a próxima.